Boa noite, minha gente, tudo bem? Eu acho que o pessoal tá com frio hoje, né? Que tem quase 400 pessoas no grupo e o pessoal tá entrando devagar hoje, mas é que o link foi passado faz 5 minutos também. Então vamos lá. O que falar de ética e postura do constelador? Quando a gente ouve muita coisa, né? E muita coisa do nosso dia a dia, né? E uma das coisas do nosso dia a dia poxa, o guardinha me parou, tô com o documento atrasado, por que que eu não vou lá chegar no guardinha? E aí a gente reclama dos outros, das outras coisas. Então, realmente, quando a gente não faz a nossa parte, é difícil fazer. E aí, quando muita gente questiona o momento da constelação e tudo mais, e quanta gente também não continua e não está fazendo as coisas inadequadas. Então, hoje a gente tem o prazer de receber o Renato, que é uma das maiores autoridades mundiais, né? Que ele vive viajando agora. Vocês precisam perguntar onde ele está, né? Porque a malinha dele está sempre ativa. Mas sobre esse tema que ele é muito importante, como a gente está começando hoje uma série a partir desse evento com o Renato até o Congresso e vamos falar de muitos temas. E um dos maiores temas do Congresso é o Código de Ética do Constelador. Então, sem mais delongas, o pessoal está entrando, sejam todos muito bem-vindos. E obrigado, Renato, por aceitar o convite e estar aqui disponível para poder fazer esse encontro incrível. Um bom encontro a todos. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Antes de mais nada, muito obrigado, Inácio, de me convidar. É uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha experiência sobre esse tema. Então, antes de mais nada, muito obrigado, tá? É um prazer estar aqui e, para mim, embora esse tema possa parecer uma coisa simples, eu não acho ele uma coisa simples. Eu acho, na verdade, algo muito complexo e muito difícil de se abordar, porque é um tema que, no fundo, tem muitas camadas. E então, falar sobre esse tema é também falar sobre muitas camadas, muitas dimensões que atuam em todos nós. Portanto, quando o Inácio me convida para falar sobre esse tema, por um lado eu gosto, e por outro eu me sinto um tanto quanto apreensivo, porque eu não quero estar aqui para dizer às pessoas como que elas devem agir, o que elas devem fazer e qual é ou o que é o certo ou o que é o errado. Portanto, eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para passar uma fórmula, eu não estou aqui para dizer o que é certo e errado, e que dizer que a ética é isso e que a ética é aquilo, ou que a postura certa é essa e aquela postura é errada. Portanto, eu não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência sobre esse tema. E com certeza a minha experiência não é regra para ninguém. Pelo contrário, acho que cada um tem a sua experiência. Cada um tem os seus valores, cada um tem as suas crenças, cada um tem as suas necessidades e cada um tem os seus processos. Então, é muito difícil nós falarmos sobre ética e sobre postura sem colocar todos esses elementos em perspectiva. Por quê? Porque a postura, que é um tema que eu quero abordar daqui a pouco, eu quero primeiro começar pela ética. A postura ela é um certo desdobramento e que tem conexão com a ética. Mas o que é a ética? Né?
o que são valores morais e o que é ética. E a serviço de que estão os valores morais e a serviço de que está a ética. E será que as pessoas, de uma forma geral, têm em comum os mesmos valores morais, a mesma ética? Será? E se elas são diferentes, quem está certo? Quem está errado? Portanto, eu acredito que olhar para tudo isso como certo e errado é nos levar a uma rua sem saída. Embora existam códigos de éticas dentro das instituições e existem valores morais dentro das famílias. Portanto, as questões morais, os valores morais, eles são determinados por valores familiares que vêm de muitas gerações. E também ele acaba tendo um elemento nessa questão moral que são alguns elementos da sociedade. Mas então os valores morais de uma família são totalmente diferentes dos valores morais de outra família. Portanto, os valores morais, eles atendem a valores familiares, na minha percepção e na minha compreensão. E, portanto, eles mudam de família para família, eles mudam totalmente de uma família para outra. Então, por exemplo, numa família onde é natural você se apropriar ou roubar algo, porque ali, para sobreviver, se precisa fazer isso, então esse valor de você se apropriar de algo não é algo errado. Para aquela família, isso está certo, é uma questão de sobrevivência. E assim, os valores dessa família, onde isso é possível, e o assaltante volta para casa e todos celebram, eles não se sentem fazendo nada de errado. Então a gente vê que os valores morais dentro dessa família estão ligados a uma necessidade de sobrevivência dessa família. Está ligado esses valores morais a uma necessidade de sobreviver das pessoas e da família, mesmo que isso coloque em risco a vida dessas pessoas. Então, para outra família que não tem esses valores, ela olha para isso e ela fica indignada. Especialmente para aqueles que são assaltados, roubados, eles ficam indignados porque esses valores morais, eles não se alinham. Eles entram em choque. E, portanto, todos nós, dentro da nossa família, sem perceber, inconscientemente, por fazer parte da nossa família, nós já temos esses valores morais estabelecidos. E nós percebemos isso desde cedo, entendendo o que é certo e o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é aceito e o que não é aceito dentro da nossa família. Só que na família do vizinho, isso funciona diferente. E a pergunta que fica é: quem está certo? Quem está errado? Portanto, não se trata disso. Olhar para isso como certo e errado é entrar numa rua sem saída. Por quê? Porque você não chega a lugar nenhum. Cada um vai defender o seu olhar, cada um vai defender os seus princípios, e tudo isso vai mudando de geração para geração. Porque tudo isso é muito determinado pela sobrevivência, pela existência daquela família e pelas necessidades que precisa ser vivida numa época para sobreviver. Então, todos nós, em algum momento dos nossos antepassados, tiveram que fazer coisas difíceis e terríveis para sobreviver. Matar, roubar, porque era uma questão de vida e morte. Era uma questão de sobrevivência. E assim, esses valores e as consequências dessas ações, elas vão atuando e também não só vão atuando, mas vão deixando marcas que nos enredam.
né? Através das lealdades, e nos enredam através das consequências de se violar determinadas leis que atuam no campo, que o Bert chamou das leis das ordens do amor. E, portanto, dessa forma, a gente vê que esses valores morais, eles não são uma questão de só de crença. Ele é determinado por uma necessidade de sobrevivência dentro daquela família, e ele pode ir mudando. Mas a moral e a ética é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. A moral, ela está muito ligada à sobrevivência, está muito ligado a essa lealdade sistêmica, está muito ligado a um impulso e um movimento que nós adotamos da nossa família, dos nossos antepassados, e, portanto, é diferente da ética. Qual é a diferença entre moral e ética? Na ética, ela é já um conjunto de ações e reações que traz um movimento dentro de nós, onde isso pode ser percebido na nossa alma. Isso pode ser percebido através dos efeitos que as minhas ações e reações e de atitudes geraram ou geram na minha alma. Portanto, a ética é algo que está acima da moral e ela é determinada por outras forças, por outros movimentos, mas é sobre algo maior que transcende o campo da família. Então, um exemplo: esse mesmo assaltante que não se sente culpado de assaltar, porque na sua família é assim, ou assim mesmo como políticos que vêm de famílias que se apropriam do dinheiro público, mas isso é natural, porque há gerações se faz isso, né? Assim como na prostituição, às vezes por gerações, as pessoas vivem a prostituição e é natural ali para aquelas pessoas, para aquelas famílias. Tudo isso independente, esses valores morais, independente de que a pessoa se sinta culpada com isso ou não, na sua alma isso traz um efeito. Então, a ética, na minha compreensão, é essa capacidade de desenvolver uma consciência onde você se alinha a algo na sua alma e aos efeitos disso na sua alma. Portanto, você pode ter uma ética que é diferente dos valores morais da sua família. Você pode ter uma ética que vai contra, inclusive, éticas estabelecidas pelas associações. Por exemplo, eu, como médico, tenho uma ética médica. Os consteladores estão tentando construir uma ética dentro dos consteladores. Então, a ética ela é muito voltada, ela é construída, ela é elaborada, a princípio, não pela família, mas por instituições. Ela tem ela abraça outra dimensão da vida, que é uma coisa mais coletiva. Então, essa é a minha percepção sobre ética. E talvez outros tenham outra percepção. Mas o que eu observo, e que eu venho observando nisso tudo, é que isso também muda. Então, por exemplo, quando eu me formei como médico, eu pessoalmente acreditava e jurei que eu ia salvar pessoas. Eu fiz um juramento. E nesse juramento, e de acordo com a ética médica, essa era a minha função, salvar pessoas. E eu acreditei nisso. E eu me formei acreditando nisso e pensando nisso. E foi assim que eu iniciei minha vida profissional. Mas, depois de 6 anos, com a morte da minha mãe, depois de formado, eu percebi que eu não podia salvar ninguém, porque
inconscientemente, esse foi o motivo que me levou a ser médico. Eu queria salvar minha mãe, porque na minha família todo mundo morria de câncer. Então, eu acreditava que eu tinha que salvar a minha mãe. E, portanto, esses valores éticos que a medicina me trouxe caiu como uma luva. Mas aí eu tive que me deparar com uma realidade, que eu não salvei a minha mãe e que mais do que isso, eu não salvo ninguém. Então, portanto, isso se transformou dentro de mim. Isso começou, eu iniciei um processo de uma crise e de tentar entender aonde está a ética, o que é ética e o que eu posso, o que está ao meu alcance, o que não está ao meu alcance e qual é o impacto disso na minha alma. Mas foi maravilhoso e eu me sinto abençoado porque a minha mãe morreu em 95, em 96 eu conheci o Bert e as constelações. E ao conhecer as constelações em 1996, organizando o primeiro grupo da Mimança aqui no Brasil, um novo olhar se abriu na minha vida. Um olhar sistêmico, um olhar que me fez perceber que eu era muito menor do que aquilo que eu imaginava que eu era como pessoa, como profissional e como médico. E, portanto, ali eu comecei a perceber que muitas das minhas crenças me colocavam num lugar não muito adequado diante da vida e diante das pessoas. Com o conhecimento, eu descobri, com o conhecimento sistêmico, a convivência com o Bert, próxima dele por tantos anos, foi me dando uma compreensão de que essa atitude de querer salvar o outro era uma atitude absolutamente arrogante da minha parte, presunçosa, onde eu acreditava, com essa postura de salvar, que eu sabia o que era certo para a vida do outro. E ao me dar conta disso, isso não aconteceu de um dia para o outro, isso foi sendo construído, isso foi sendo percebido. Eu percebi que tudo isso começou a mudar algo muito profundo dentro de mim, especialmente no questionamento sobre o que era ético. Então, por exemplo, nas associações de classe, existe uma ética onde as pessoas se autoprotegem ali dentro. Isso é natural, seja na área da arquitetura, onde os arquitetos se protegem, seja na área da engenharia, onde os engenheiros se protegem, seja na área da psicologia, onde os psicólogos se protegem, ou seja na área médica, onde os médicos também se protegem, tudo isso baseado no quê? Na ética médica, na ética psicológica, e não é moral, é ética, esse é o nome usado. Na ética médica, na ética psicológica, na ética dos arquitetos, na ética dos engenheiros, na ética da política. Então, a ética, na minha compreensão, devagar foi surgindo como uma estrutura muito voltada a algo maior que transcende a família e abriga pessoas que seguem e são unidas por um propósito em comum. E nessa ética, eu vivi várias crises. Nessa ética, eu digo da medicina. Por quê? Nessa ética da medicina, para proteger um colega ou para proteger os médicos, às vezes chegava-se em situações que eram muito delicadas. Por que delicadas? Porque se eu fosse atender à ética da medicina, que era proteger, me proteger e proteger a instituição da medicina, isso geraria um conflito dentro de mim. E gerava conflitos dentro de mim. O que significa isso? Eu percebi que se eu era ético com a medicina, muitas vezes, numa situação, eu deixava de ser ético com a minha missão, com o cliente, com o paciente. Porque existe uma zona muito tênue, existe um limite sombrio, aonde, nesse limite, se você for ético com a sua profissão, se você for leal com a sua família, você movimenta algo profundo na sua alma. E eu comecei a perceber isso. Eu percebi que eu tinha que assumir uma atitude diante disso tudo.
que significa isso? Eu entendi, e demorou anos para entender isso, não foi algo assim. Eu entendi que eu tinha que priorizar o que era importante para mim. Eu tinha que priorizar isso de acordo com os efeitos que as minhas ações traziam para a minha alma. Eu tive que encontrar a minha própria ética. E a minha ética era uma ética onde eu percebia os efeitos das minhas ações com as pessoas, com a medicina, com a família, com as pessoas de forma geral. E eu tinha que avaliar na minha alma aquilo que me fortalecia ou aquilo que me enfraquecia. Então, devagar, eu fui entendendo e percebendo que ser ético, para mim, é algo que está conectado à minha alma. O que significa isso? Ser ético, para mim, é fazer algo e agir de uma forma aonde as minhas ações me trazem força, me traz respeito ao outro, me traz respeito à vida, me traz respeito às relações. Eu comecei a perceber que ser ético era um lugar onde eu precisava avaliar os efeitos disso na minha alma. E mesmo que isso ia contra a medicina, ou mesmo que isso ia contra os valores da minha família, ou mesmo que isso ia contra aquilo que as pessoas esperavam de mim. Portanto, desenvolver o olhar sistêmico me fez ter a percepção de que eu sou responsável pelas minhas ações, que eu não posso me esconder atrás de condutas éticas estabelecidas coletivamente ou questões morais estabelecidas pela família ou pela sociedade. Eu sou responsável pela minha alma. Eu sou responsável pelas minhas ações e eu que tenho que avaliar as consequências disso na minha alma e o efeito que isso traz. Se as minhas ações, minhas atitudes me fortalecem ou me enfraquecem. Portanto, eu comecei a descobrir e eu tive que tomar decisões. O que eu vou fazer? Quais são as minhas ações? O que eu vou priorizar? A minha relação com a família, a minha relação com a minha instituição como médico. E não se trata de eu criticar a minha família pelos valores morais, assim como também não se trata de criticar os valores coletivos estabelecidos por esses campos de estruturas. Então, por exemplo, cada país tem valores e éticas e moral. E o país do lado já funciona um pouco diferente. Numa outra cultura, isso funciona diferente. Mas é um fato que cada país tem a sua constituição, tem as suas regras estabelecidas, e é importante que isso seja respeitado. E quem cuida disso são os juízes, os advogados, o judiciário. Então, ali existe uma ética também atuando. Mas essa ética, ela é construída como para cada uma dessas pessoas? Como que ela se desenvolve? Então, portanto, quando chegamos nessa questão de nós consteladores, eu acredito que existe algumas referências importantes que são importantes de se ter. Eu não tenho dúvida disso. Numa sociedade, é muito importante que as pessoas saibam que matar alguém ou roubar leva essa pessoa para a cadeia. Mas isso não impede que elas o façam. E, portanto, é natural que a justiça cumpra o seu papel. Assim como em algumas famílias, é natural que ter algumas ações e atitudes são inaceitáveis para a família. Portanto, mesmo assim, nós podemos fazer ou não fazer, porque em última instância, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Portanto, eu pessoalmente, Renato, não tenho uma ilusão, pelo menos daquilo que eu entendi até hoje, pode ser que eu mude de opinião, mas eu não tenho uma ilusão que a gente consiga estabelecer uma ética totalmente rígida, engessada, e que todos vão respeitar ou fazer isso, e que vamos vigiar isso, e etc, etc. Eu, Renato, pessoalmente, não acredito nisso. Mas não é porque eu não acredito nisso que eu não acredito na ética. Não, eu acredito na ética. Eu me sinto uma pessoa muito ética.
Mas a quem eu dirijo a minha ética? A quem, para quem que eu olho quando eu estou falando de ética? Quando eu estou falando de cliente, de paciente, a minha ética é direcionada para essas pessoas. Aquelas que me pagam, me chamam e vêm até mim para ajudá-las. Então, a minha ética é com o ajudar, na essência. Mas ajudar não significa querer salvar. Ajudar não significa me colocar na vida dessa pessoa e dizer para ela o que ela deve ou não deve fazer. Ajudar não significa me colocar num lugar, num pedestal e dizer que eu sei o que é certo para ela e que o outro não sabe o que é certo para ela. E quem sou eu para dizer para os consteladores como eles devem agir ou não devem agir? Cada um tem uma experiência, cada um tem um background, cada um vem de uma história, de uma vivência, de uma família, de uma cultura totalmente diferente. Então, eu pessoalmente acredito que as regras elas são importantes, mas são regras gerais, porque em última instância é a pessoa que toma a sua decisão de como ela age com os seus clientes, baseado naquilo que ela vive naquele momento, mesmo que isso traga consequências sérias na vida dela. Então, por exemplo, numa família de políticos onde se apropriar do dinheiro público é aceitável, porque cada um tem que ser esperto o suficiente para defender a sua família, já que todo mundo rouba, então essa pessoa se baseia nisso para criar a sua ética. E junto com os amigos que fazem igual, eles se sentem bem com isso. Mas qual é o efeito na alma deles? Talvez eles não parem para olhar nisso, mas isso vai ter consequência na alma. Porque quando você prejudica alguém, prejudica uma sociedade, prejudica famílias com as suas ações e atitudes, a gente sabe que isso vai ter consequência. Se não é para essa pessoa, é para os descendentes dela, para os filhos, para os netos, bisnetos e tudo mais. Então, independente dele ter uma ética e seguir essa ética, isso que ele chama de ética talvez seja mais valores morais do que ética. Porque na ética, nós passamos por um processo de avaliação interna sobre as consequências da minha ação. Portanto, na ética, no verdadeiro sentido, exige-se um nível de consciência, exige-se um nível de contato pessoal consigo e com a sua alma, para você poder estabelecer esses valores e aquilo que te fortalece ou aquilo que te enfraquece. E, portanto, isso precisa ser passado internamente por um processo de avaliação, de autorresponsabilidade, de autoconsciência. Porque, no fundo, as consequências das minhas ações, eu vou ser responsável por isso. Não adianta eu falar, mas meus pais acreditavam nisso. Não adianta eu falar, mas como médico, bababá, bababá, bababá. Mas como psicólogo, bababá, bababá, bababá. Então, eu sou responsável, eu não posso me esconder na vida, perante a vida, eu não posso me esconder atrás dos grupos familiares, dos grupos coletivos, de classes e etc. Por quê? Porque, em última instância, eu sou sim responsável por aquilo que eu faço. Eu sou sim responsável pelas minhas ações diante das pessoas, diante do meio ambiente, diante da família, diante da sociedade. As minhas ações geram consequências. E, portanto, é importante que eu tenha consciência dessas consequências. Portanto, tentando resumir um pouco dessa minha experiência nisso, que, como eu disse, não é uma questão que eu estou certo e cada um tem que ser assim. Não, por favor, eu estou apenas compartilhando algo que eu fui devagar entendendo e, através disso, eu fui encontrando a minha força, encontrando clareza, encontrando o meu lugar, aonde através desse lugar, um lugar que tenha força, que tenha clareza,
tem a presença. Eu encontrei e venho encontrado e aprofundado na minha postura como constelador. Mesmo que muitos consteladores não gostam disso, não estejam de acordo com isso. Mas eu tenho que agir de um jeito onde a minha alma fique em paz. Mesmo que a minha família não goste, mesmo que consteladores não aprovam, mesmo que socialmente eu talvez priorize e faça coisas por leal, por respeito e por ética com o meu cliente, eu não vou trair essa ética na minha relação com o meu cliente por causa de um grupo social, por uma classe ou por nada. Porque eu respeito na minha alma aquilo que me fortalece. Eu não me coloco acima de ninguém. Eu não me coloco acima do cliente. Eu sou alguém que, como constelador, na minha compreensão, nós temos uma função como constelador de ser um espelho que consegue ajudar o nosso cliente, aquele que nos procura, olhar para a alma dele em todas as dimensões. Então, eu acredito, eu pessoalmente, Renato, acredito, com esses anos todos sendo constelador e vivenciando e experienciando isso muito, e por quase 3 décadas, né, como constelador, que nós sim temos muita responsabilidade naquilo que a gente faz, como constelador. Nós somos muito responsáveis por isso. E mais que isso, a nossa função não é salvar ninguém, a nossa função não é curar ninguém, a minha função é ser um espelho que reflita no outro a alma do outro, em todas as dimensões. E a decisão sobre o que o outro faz é do outro. Isso me trouxe um lugar de paz para lidar como constelador, como médico e como ser humano. Isso, a constelação foi me diminuindo cada vez mais, me tornando cada vez mais humilde, cada vez mais fazendo perceber que eu não sou o dono da verdade, que eu não sou responsável pela vida das pessoas, eu não posso curar ninguém, mas eu posso despertar a cura, que eu não posso decidir a vida por ninguém, mas eu posso sim trazer à pessoa uma consciência profunda das dimensões da alma dela e tudo aquilo que está atuando na alma dessa pessoa. Mas a decisão do que ela faz com isso é dela. Então eu percebi com o passar dos anos e o amadurecimento profissional como constelador, estando junto ao Bert, muito próximo, entendendo como ele lidava, eu fui descobrindo que cada vez mais eu sou responsável pelas minhas atitudes e cada vez mais cada um é responsável pelas suas atitudes. E que acima da ética moral, da ética de classe, existe a minha ética. E eu sou responsável por isso. Isso tem que ser avaliado em conexão com a minha alma. É a minha alma que determina isso. Mas para isso eu preciso estar consciente, conectado com a minha alma, ouvindo o meu corpo, vendo as consequências das minhas ações, seja com as pessoas, seja com o meio ambiente, ou seja como constelador. Então, numa constelação, você sabe intimamente, no final de uma constelação, se você ganhou força ou se você perdeu força. Você sabe se num trabalho que você fez, ou a forma como você está lidando, você se sente em paz, a sua alma está em paz, ou se a sua alma não está em paz. Ninguém precisa saber disso, mas você sabe, você vai perceber os efeitos disso. E os efeitos disso, eles são sempre um reflexo da sua ética com a sua alma. Portanto, eu tenho visto muitos consteladores desistindo de fazer constelação. Eu estou vendo muitos consteladores desistindo de dar treinamentos. Eu estou vendo muitos consteladores adoecendo muito.
Eu estou vendo muitos consteladores ficando muito perturbados. E aí eu pergunto, o que está acontecendo na alma dessas pessoas? Que ações, que atitudes elas estão tendo que traz como efeito e reflexo isso? Então, isso é um questionamento que eu tenho feito e muitos consteladores experientes têm vindo a mim para tentar entender o que está acontecendo na alma deles. Muitos consteladores têm vindo a mim querendo entender por que que eles não querem mais saber de constelar. Por que que eles não perderam o encanto com a constelação ou até mesmo já não conseguem mais acreditar na constelação? Se esse é um trabalho que ajudou tantas pessoas e ajuda tantas pessoas no mundo. Então, é atrás disso tudo que para mim é importante a gente olhar, a gente entender que nós temos um presente na mão, mas é a forma como eu lido com esse presente que vai trazer consequências e vai fazer você ser uma luz que reflete como um espelho de um cristal de mais alto nível, né, um cristal translúcido que consegue refletir a alma do cliente, e quando você faz isso, você se retira humildemente, confiando e respeitando que o outro é responsável pela vida dele, que na alma do outro ele vai saber o que é certo. Então, como constelador, eu vejo que a nossa função é ser esse espelho translúcido. Mas também é um fato que um espelho, mesmo não sendo translúcido, ele consegue refletir coisas. É um fato que mesmo um espelho quebrado consegue trazer algum reflexo. É um fato que mesmo um espelho que está todo manchado, carcomido, né, ele pode refletir alguma coisa. Portanto, tendo consciência ou não, todos nós somos um espelho para todos aqueles ao nosso redor, independente de ser constelador. O ser humano é um constante espelho um da alma do outro. A diferença é que nós, como consteladores ou ajudadores, porque não precisa ser só constelador, pode ser terapeuta, pode ser médico, todas as pessoas que se dispõem a ajudar o outro, ela está assumindo essa responsabilidade. Portanto, a ajuda, ela não pode ser comparada a algo que eu interfiro na vida do outro, ela não pode ser comparada a um produto. Ela não pode ser comparada a um serviço que você oferece. Ela não pode ser comparada ou tratada como uma liquidação de uma loja de roupa, de móveis, de carro. É sobre a vida das pessoas. Portanto, nós não podemos perder a noção. Não podemos perder a noção que as minhas ações trazem consequências na minha alma. Eu posso comprar uma calça da moda, eu posso viver fora da moda, e eu posso comprar algo totalmente diferente, mas isso não traz consequências na minha vida. Eu posso ter um carro, eu posso andar de Uber, eu posso ter uma Porsche, eu posso ter um carro antigo, mas isso não traz consequências para a vida das pessoas. Eu posso ter uma casa maravilhosa, uma casa pequena, uma casa, um palácio, mas isso não interfere na vida das pessoas. Mas quando se trata de saúde, quando se trata de ajuda, eu estou interferindo na vida das pessoas. E eu percebo que às vezes as pessoas perdem a noção que nós não podemos fazer isso sem que a gente viva as consequências disso. Então, embora eu acredito que seja importante nós criarmos parâmetros para a ética do constelador, o que eu quero deixar aqui, compartilhando com vocês, é que, independente de criarmos essa ética, se é que é possível a gente criar, mas eu acho que vale a pena se tentar fazer isso, criar parâmetros de referência, eu quero deixar aqui para vocês, na minha experiência, que no final das contas, você é o responsável pela sua vida e pelas consequências disso. Então,
independente de nós conseguirmos criar uma ética para os consteladores, para os médicos já existe uma ética, para os psicólogos já existe uma ética, para os terapeutas também alternativos, talvez já existe algum tipo de ética, mas a responsabilidade final e as consequências finais da forma como agimos é nossa, e as consequências são nossas. E isso não fica só em nós. Se tivermos filhos, descendentes, isso vai para os que vêm depois. Isso pode nos adoecer, isso pode nos colocar em risco. Realmente colocar a nossa vida em risco. Segundo a minha percepção, segundo a minha experiência, nesses 30 anos conectado e vivendo isso, e vendo consteladores trabalhando no mundo inteiro, né? Eu vou muito para a China, dou aula muito na Europa toda, na Rússia, todos os lugares está cheio de consteladores. E, na verdade, a maior parte dos que me procuram nesses lugares são consteladores. E compartilham tudo que eles estão vivendo e as consequências do que eles estão vivendo e as crises que eles estão vivendo como constelador. E assim a gente vai percebendo as consequências disso para os consteladores no mundo. Eu não estou falando de Brasil. A minha experiência ela é de fato mundial. A Sophie e o Bert me convidaram para estar de alguma forma ajudando e compartilhando isso com eles. E isso me fez perceber o nível da responsabilidade que eu tenho, que por um lado, teoricamente, era uma honra, mas por outro lado, era uma responsabilidade, e continua sendo, mais do que nunca, uma responsabilidade muito grande. Porque, querendo ou não, não existem muitas pessoas no mundo que acompanham o trabalho do Bert há mais de 30 anos. Não existem muitas pessoas nisso. A maior parte já morreu, muitos estão muito velhos, e, portanto, eu sinto um peso e uma responsabilidade de fazer isso com essa seriedade, com essa responsabilidade. E dentro desse movimento e dessa conexão, eu percebo que eu, Renato, só ganhei força dentro disso. Eu percebo que eu não perdi força, que eu só ganhei força. Eu percebo que eu fui cada vez mais me curando. Eu percebo que cada vez mais eu fui tendo clareza das situações, da dimensão que as constelações atuam. Eu cada vez mais fui percebendo que para levar esse trabalho adiante, eu precisava de muita humildade, ao mesmo tempo de muita coragem e ao mesmo tempo de muita reflexão, muita conexão com a minha alma, porque em última instância era a minha alma que me guiava dentro disso tudo, que é aquilo que o Bert sempre falou, que foi aquilo que ele sempre agiu. Portanto, ele foi muito criticado e muitas pessoas criticaram ele quando ele foi leal à alma dele e leal a essa honestidade do papel dele como cliente. Mas muitos que seguiram ele, que criticam ele até hoje, não aceitaram que ele tivesse essa lealdade com a alma dele e começaram a julgar e criticar ele. E criticaram e julgam ele, né? Mas muitas dessas pessoas também adoeceram, muitas dessas pessoas que criticaram e abandonaram, hoje não constelam mais, não dão mais treinamentos, simplesmente sumiram, desistiram. Então, eu vejo que a força do trabalho do Bert é uma consequência da lealdade que ele teve à alma dele e ao trabalho que ele fazia, onde ele não se deixou ser levado por poder, ele não se deixou ser levado por dinheiro, ele não se deixou ser levado por fama, ou por likes, ou por isso, ou por aquilo. Ele se manteve íntegro, do começo ao fim. E é por isso que esse trabalho ganhou essa força e essa dimensão mundial. Mas é um fato também que muitos estão se perdendo nesse caminho. Muitos estão usando a constelação por dinheiro, muitos estão usando a constelação para fama, muitos estão usando a constelação para ter poder sobre a vida do outro,
muitos estão usando a constelação para se tornar famosos, e isso pode ser muito perigoso. Mas como cada um é livre, cada um é responsável por aquilo que vive. Portanto, para mim, a postura do constelador é algo que exige muito presença, muito centramento, muita consciência, muito trabalho pessoal, muito trabalho de ego. E quando nós vamos nessa direção, na minha experiência, a gente encontra um lugar muito humilde, muito sereno e muito forte, e onde a gente, diante do cliente, a gente tem muita clareza. Aquela clareza de que quem conheceu o Bert viu ele trabalhar. Aquela clareza que só de estar ao lado do cliente, você imediatamente tem informações da alma dele e das dimensões onde estão as questões, antes mesmo que ele precise dizer. Mas ninguém consegue chegar nesse lugar se não se trabalhou muito, ou se não está na atitude que o fortalece, que o traz cada vez mais clareza e cada vez uma postura séria e responsável por tudo aquilo que cada um faz. Isso é maturidade. Isso é a ajuda. É uma ajuda onde eu não faço só pelo outro, eu faço por mim. Cada vez que eu posso refletir algo na alma do outro de forma humilde e com coragem, o outro cresce e se expande. E eu também, porque eu aprendo junto com isso. Portanto, eu, embora faça esse trabalho há tantas décadas, tantas não, algumas décadas, como eu estava esse fim de semana fazendo, eu faço com muita frequência, eu vou para os meus encontros, seja num treinamento, seja num workshop, seja no consultório, eu vou querendo aprender algo sobre a alma humana. Eu não vou para salvar ninguém, eu não vou para resolver a vida de ninguém, eu vou interessado em refletir algo que o outro não tem consciência e interessado em aprender e apreciar o que o outro e a questão do outro traz a mim. Como a vida me presenteia com essa honra de alguém me procurar por ajuda. Mas então eu chego ali não como alguém que sabe, eu chego ali como alguém que quer aprender. Eu chego ali e aprendo constantemente. E eu aprendi isso com o Bert, porque o Bert, com 80 e tantos anos, tendo criado tudo aquilo que ele criou, ele continuava aberto a aprender, inclusive diante da própria morte. Diante da própria morte, ele se manteve atento, presente, não se precipitando em caminhar em direção à morte, mas também não fugindo dela, querendo vivenciar tudo que a morte podia trazer a ele de aprendizado. Portanto, eu aprendi com o Bert isso. Eu aprendi que o nosso crescimento não acaba nunca. Mas para isso eu preciso humildemente estar aberto a aprender e a me observar e ver os efeitos das minhas ações e das minhas atitudes diante da vida, diante do outro e diante dessa disposição que eu me fiz, que é de ajudar as pessoas. Que inicialmente como um médico arrogante, presunçoso, depois também como um constelador muito arrogante, muito presunçoso, mas que eu tinha consciência do quando eu tinha ajudado e de quando eu não tinha ajudado. E eu, na próxima vez, fazia diferente, me colocava de forma diferente. Portanto, eu fiz muita coisa errada no início como constelador, mas eu, ao mesmo tempo, por ter essa conexão interna, ter a meditação e ter esse compromisso comigo mesmo, de fazer o melhor, eu tive que ir aprendendo com os meus erros, e os meus erros foram maravilhosos, porque isso tudo me fez perceber isso que eu compartilho com vocês nesse momento, que eu sou responsável pela minha vida e que cada um é responsável pela sua. E essa hoje é a minha maior ética, saber que o que eu faço traz consequência na vida dos outros, mas também traz consequência na minha vida. E eu só posso avaliar isso
vendo os efeitos disso na minha alma. Isso que constrói a minha ética. É exatamente isso. Eu devo confessar que meia hora antes da gente iniciar esse encontro, eu olhava para o tema ética e postura e eu pensava, meu Deus, o que eu vou falar sobre isso? Quem sou eu para falar sobre isso? E na minha tela mental existia simplesmente um vazio. Eu não me programei, eu não me preparei para estar aqui. Como eu disse, meia hora antes eu não tinha clareza do que eu ia falar, porque eu me sentia pequeno para falar sobre isso. Eu acho que isso é um assunto muito grande, muito amplo, e eu tinha uma preocupação muito grande de não estar aqui querendo dizer o que é certo, o que é errado. Eu não estou aqui para julgar vocês, cada um de vocês. Eu não estou aqui para ditar regras e dizer o que é ético e o que não é ético. Eu não estou aqui para questionar os valores morais e éticos de cada um de vocês e de nenhum constelador. E, portanto, isso era a única coisa que eu sabia, que eu não queria estar aqui como alguém que vai dizer a vocês, pela posição que eu tenho, o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Então, eu sabia que isso eu não ia fazer. Eu sabia que isso não tinha sentido para mim. Porque eu não me sinto maior do que vocês, eu não me sinto melhor do que vocês. Eu acho que cada um de nós temos uma trajetória, cada um de nós tem um caminho, cada um de nós tem uma jornada, cada um de nós tem a sua missão pessoal, sua missão familiar, a sua missão coletiva. E, portanto, eu sou muito pequeno para avaliar isso, julgar isso ou dizer o que é certo e o que é errado. Mas, por outro lado, eu confio plenamente que cada um tem essa condição. E vocês vão encontrar essa resposta, independente se um dia a gente consiga criar esse código de ética para os consteladores, como os médicos, psicólogos têm, mas eu não tenho a ilusão de que isso vai proteger ou salvar vocês das consequências das ações de vocês. Então, quando eu comecei a falar aqui, depois de ficar nesse lugar que eu não sabia o que falar, o que fazer, mas eu sabia que se eu tivesse sido convidado para isso, eu tinha algo para fazer aqui. E aí, 10 minutos antes, mesmo sem saber o que fazer, tomando meu chá, aqui, olhando para o Inácio, em silêncio, né? Eu confiei que se eu estou aqui é porque eu tinha algo para compartilhar. E aí eu tive a clareza do que eu queria compartilhar. Eu queria compartilhar o que eu entendi, o que eu aprendi com tudo isso. E isso eu me sinto à vontade. Não como certo, nem como errado, mas simplesmente compartilhar algo que eu pessoalmente sigo e que me deixa e me mantém forte, que me mantém humilde e que me mantém presente e que ao mesmo tempo faz eu me sentir me curando, não querendo desistir de fazer o que eu faço como constelador ou como professor, mas cada vez mais à vontade de fazer isso com mais responsabilidade e com mais humildade. Portanto, eu quero agradecer a vocês que me permitiram fazer essa reflexão, porque até então eu não, quando a gente não é convidado a refletir sobre um assunto, muitas vezes, embora esse assunto vá se construindo dentro de nós, quando somos convidados a falar sobre algo, isso inevitavelmente nos confronta com o que nós somos, aonde nós estamos e qual é o efeito disso dentro de nós. Então, portanto, eu quero agradecer o Inácio de escolher esse tema
embora eu tenha que dizer que meia hora antes, hoje, eu não sabia o que falar. Portanto, muito obrigado, Inácio, muito obrigado a todos vocês que, com a presença e interesse de vocês, me auxiliam como um espelho, olhar para a minha alma. E é isso que eu vejo que acontece aqui, olhar para vocês, ter vocês interessados em algo que eu tenho para dizer, isso é um reflexo para minha alma. E ao olhar para minha alma, eu compartilho tudo isso que eu compartilho com vocês. Então, muito obrigado a todos vocês pelo interesse, pela presença, porque cada um de vocês constrói um grande espelho para minha alma. E assim eu posso olhar para algo que até então eu não olhei. Nunca tinha parado para olhar e falar assim tão abertamente sobre moral, ética e postura, né, de constelador. É, Renato, olha, as suas palavras comovem todos. Eu estou vendo aqui gente emocionada, mas com certeza não tinha melhor pessoa para falar sobre esse tema do que você, com toda a sua humildade, toda a sua postura, todo o seu posicionamento. E uma das coisas mais importantes que a gente vê, e eu acho que isso é um grande, o grande recado de hoje começa conosco, né? Começa desde a nossa vida, da nossa família, de tudo. Então, se eu faço as coisas de bem dentro da minha família, fica mais fácil eu também poder ajudar o próximo. Então, olha, gente, eu tenho duas notícias, uma ruim e uma boa. A boa é que no próximo congresso a gente também vai conversar sobre isso e a gente vai votar o Código de Ética do Constelador. E nesse próximo congresso nós vamos ter muita prática, 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 que eu acho que muita gente precisa com grandes consteladores. E a ruim é que, infelizmente, nesse ano, porque no caso da agenda, que o Renato está viajando o mundo inteiro, não vai dar para ele estar com a gente presencialmente, mas com certeza no ano que vem ele vai estar conosco. Mas eu vou falar por mim, gente. A gente sempre, sempre, e quem é constelador tem que seguir pessoas sérias, pessoas que fazem um trabalho muito sério, como o Renato. Então, sigam ele, participem de tudo que puderem. Ele, além de tudo, é um ser humano de um coração enorme, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. E com certeza eu considero ele como uma das maiores autoridades mundiais desse tema. E com certeza ele sempre foi nosso mestre, nosso mentor. E sempre que eu tenho uma dificuldade, Renato, vamos lá. Então, ética, postura do constelador, com certeza hoje a gente teve uma aula incrível. E quem puder, estiver nesse congresso, vá, não vai perder, 14 e 15 de agosto. Vai ser maravilhoso. Nós vamos ter muita prática. Esse vai ser diferente dos outros, como a gente já começou ano passado. Renato, suas considerações finais e só vou falar uma coisa. Eu te amo. hum, você é um lindo, Inácio, você é um lindo, uma pessoa que eu também aprendi a admirar e amar. Olha, o sentimento que me vem, se eu for compartilhar nesse momento, é de gratidão. Gratidão a todos vocês pelo interesse e o que me permite refletir, como eu disse, algo na minha alma que eu não tinha olhado assim de forma tão direta. Então, o interesse de vocês me faz crescer e olhar com a minha alma de um jeito que eu até então, e sem o interesse de vocês, nunca fui estimulado a fazer. Não nesse sentido. Mas quando eu faço isso, eu percebo que internamente eu fui guiado o tempo todo por uma ética, o tempo todo eu fui guiado por uma conexão profunda com a minha alma, por estar observando e avançando e recuando quando eu percebia que algo estava me fazendo mal com as minhas atitudes como constelador ou como liderando grupos. Então, a primeira palavra que me surge nessas considerações finais é agradecer a vocês
e também dizer que eu confio que cada um pode, consegue, olhando para sua alma, observar e encontrar as boas ações que o fortaleça e que o expanda em direção da consciência maior, a essa postura que faz você estar cada vez mais forte, com mais clareza sobre você, sobre as pessoas que chegam a vocês. Então, eu acho que ninguém é atraído para esse universo à toa. Eu acho que todos que são atraídos para esse universo de ajudar, seja lá de que área que vem, é porque na sua alma existe algo se comunicando. A alma está comunicando com a pessoa. Então, eu acredito que todos vocês possam fazer e viver isso. Muito obrigado por serem esse espelho para mim no dia de hoje. Eu não imaginava nada até chegar aqui hoje. Nada, absolutamente nada. Eu apenas, como eu trabalho no mundo inteiro, eu apenas me deixo estar. E eu confio que na hora certa isso vai aparecer, mesmo que isso seja de última hora. É assim que eu ando pelo mundo todo compartilhando esse trabalho. Eu não chego com nada definido, com nada programado, com nada organizado. Eu apenas me deixo entrar em ressonância com o grupo, eu apenas me deixo ser um reflexo do que a união de todas essas pessoas me ensinam sobre a vida. E assim tem sido a minha postura, essa tem sido a minha ética. É assim. Muito obrigado a todos. É Obrigado, gratidão, é gente. Nos gratidão. vemos no congresso aí, presencial e online. Até mais, gente. Tchau. Obrigada. Gratidão, Renato, muita gratidão. Que palavras maravilhosas. Que Deus te ilumine. Eu estou aqui assim repleta de muita emoção, com uma sensibilidade assim muito aflorada depois dessa fala. E eu sei que essa responsabilidade com consciência, fazendo com que a alma não seja afrontada diante de tantos desafios que a sociedade nos impõe para que a gente se encaixe, olhar para esse campo do eu sou e ter essa misericórdia, essa humildade, essa compaixão de sermos humanos com consciência de alma, foi muito lindo. Muito obrigada, parabéns. Muito obrigada. Imagina, imagina. Desejo a todos um excelente congresso. É uma pena que dessa vez, por questões de agenda, não conseguirei estar pessoalmente. Tudo de Pena, bom para todos vocês.